Método Nutricional Ecologia Alimentar. Conheça agora as vantagens exclusivas do método nutricional Ecologia Alimentar quando comparadas com o controle calórico. O controle calórico é um método muito antigo e popular, criado no século XIX. Em 1824, o físico francês Nicolas Clement criou a unidade caloria considerando a energia necessária para esquentar em 1 grau 1 mililitro de água. No final do século XIX, o químico americano Wilbur Owen-Water agrupou as calorias em blocos de 1000 ou quilocalorias. Muitos testes depois, ele concluiu que carboidratos e proteínas fornecem 4 quilocalorias por grama e gorduras fornecem 9 quilocalorias por grama. O controle calórico utiliza calorias como unidades de energia produzidas no organismo pelos alimentos para nutrição, prevenção e cura de doenças. Entretanto, porque foi concebido quando ainda não se conhecia genética, metabolismo, bioquímica, biologia molecular, fisiologia celular, o controle calórico se encontra desatualizado cientificamente e agrava o que quase sempre já não está bem. Retira o prazer, faz sofrer, desistir e piorar a saúde. Conheça agora de que modo o método nutricional Ecologia Alimentar foi desenvolvido. Ele começou a ser criado na década de 80 pela observação de dependentes químicos de álcool e fumo que frequentavam semanalmente escolas de recuperação de alcoólatras e fumantes na zona leste da capital de São Paulo. Os dependentes que trocavam seus hábitos alimentares adquiriam aversão aguda ao fumo e ao álcool, deixando estes vícios facilmente sem recaídas e síndromes de abstinência. O método nutricional Ecologia Alimentar foi aprimorado por mais de 30 anos pela criação de alternativas prazerosas sadias em cada dificuldade nutricional causadora de desistências. Em 2016 foram completados 5 anos sem modificações no método nutricional Ecologia Alimentar, podendo, portanto, ser considerado maduro para lançamento e prática. É muito importante que o método nutricional praticado seja prazeroso, pois a repetição é estimulada, possibilitando a formação dos hábitos saudáveis. Porque, conforme a psicanálise, a vida humana pode ser resumida à busca do prazer e à fuga da dor. Vejamos agora o que significa ecologia alimentar. Ecologia vem do grego oikos, significando casa, e logos, estudo. Então, ecologia seria o estudo da casa ou, de maneira mais genérica, do lugar onde se vive. Portanto, ecologia alimentar significa o estudo dos efeitos químicos e ambientais dos nutrientes dos alimentos nas células humanas, visando oferecer um pH equilibrado. Assim, como um ambiente é habitável e confortável somente se estiver higienizado e organizado, para ser eficazes nas suas funções, as células humanas dependem de provisões nutricionais em harmonia com as suas necessidades, e isto significa que você não pode fornecer qualquer coisa, qualquer substância ao se alimentar. Mas, primeiro, avalie seus indicadores de qualidade de vida relacionados com hábitos alimentares. Jamais ficar gripado ou resfriado. Nunca sentir dores de cabeça de origem digestória, justamente as mais comuns. Nunca sentir dores de coluna relacionadas com a obesidade. Digerir bem, sem qualquer indisposição. Evacuar na proporção das refeições, sem esforços, dores ou laxantes.
dormir bem e despertar legal, sem interrupções nem pesadelos. Controlar naturalmente a pressão arterial, o colesterol, os triglicerídeos, a glicose, ter a gordura certa no lugar certo, sem passar fome, tabelas, fórmulas, suplementos, complementos, shakes, dietas e regimes. Estes indicadores de qualidade de vida relacionados com hábitos alimentares são avisos e mensagens da linguagem corporal que também podem incluir tosse, espirros, bocejos, ardências, coceiras, febre, dores, congestão nasal, tonturas, acnes, flatulências, espinhas, furúnculos, varizes, azias. Os avisos da linguagem corporal visam evitar a piora da saúde, não sendo, portanto, solicitações de remédios, mas chamados da nossa atenção para o que não está bem e requer cuidados mais específicos. Para facilitar nossa compreensão, a medicina denomina sintomas os avisos da linguagem corporal. Eles são divididos quanto à sua gravidade em primários, secundários e terciários. Vamos exemplificar a importância de atentar para a nossa linguagem corporal através dos sintomas digestórios. A má digestão, constituída por azias, gases, sonolência pós-refeições, podemos classificar como sintomas primários. Se os seus hábitos alimentares causadores não são modificados, gastrite ou úlcera de estômago e úlcera duodenal são classificados como sintomas secundários. E se ainda os hábitos alimentares nocivos continuam, o câncer de estômago pode ser denominado sintoma terciário, havendo a necessidade de tratamento quimioterápico ou radioterápico e, nos casos mais graves, ocorre, infelizmente, o óbito. O que chama a atenção nesta apresentação é que a história hipotética de saúde desta pessoa poderia ser totalmente diferente, com uma qualidade e expectativa de vida muito melhores, se fossem modificadas e removidas as causas dos sintomas primários, secundários e até mesmo terciários. Por isso, estudaremos agora as diferenças entre dois métodos para obtenção dos melhores indicadores de saúde: controle calórico ou trocas alimentares. O controle calórico faz sofrer com ansiedade, compulsão, despesas, recaídas e desistências. O controle calórico não costuma identificar as causas das doenças, impossibilitando assim a sua remoção para curar. Este método fica mais claro nas consultas quando o profissional apenas receita remédios. Já as trocas alimentares são muito diferentes do controle calórico. Elas são prazerosas porque oferecem eficiência nas funções das células, dos órgãos e dos sistemas, que pode ser comparada ao ato de acender uma lâmpada e a escuridão desaparecer. Porque os alimentos ingeridos são compatíveis exatamente com as necessidades nutritivas das células, dos órgãos e dos sistemas. A harmonia dos alimentos com a anatomia, que é o formato dos órgãos. Provisão nutricional para o metabolismo, que são as transformações químicas ininterruptas realizadas pelo organismo. Equilíbrio bioquímico na ecologia interna entre acidez e alcalinidade. Variedade alimentar geradora de ganhos nutricionais e de economia. Praticidade qualificadora da nutrição, porque os alimentos são pouco ou nada modificados. Trocar os hábitos alimentares interrompe a piora da saúde, porque cessa a ingestão do que é percebido como lixo pelo organismo. A troca dos combustíveis das células cria uma ecologia interna desfavorável aos agentes patogênicos, vírus, bactérias, micróbios, germes, fungos, parasitas, protozoários,
um ambiente incompatível com os micro-organismos causadores das doenças. O novo ambiente reverte os maus indicadores de saúde mediante equilíbrio bioquímico, troca das células envelhecidas, intoxicadas e doentes. É muito importante a relação do método utilizado com os processos e os resultados, porque, segundo uma lei da física, toda ação causa uma reação. E a reação de toda ação pode ser favorável ou desfavorável ao organismo. Portanto, a nossa maior necessidade não é de mais médicos. A nossa maior necessidade é de menos doentes. Pesquisa da Universidade de Stanford, Estados Unidos, concluiu que a saúde resulta de 53% do estilo de vida, 20% do ambiente, 17% da genética e, preste atenção, apenas 10% da medicina. Ou seja, o modelo brasileiro de saúde, na prática, inverte esta pesquisa. Uma segunda evidência de que o modelo brasileiro de saúde está errado foi o governo triplicar os investimentos entre 2002 e 2012, passando de 28,3 bilhões para 95,9 bilhões em 2012. O investimento em saúde foi triplicado em uma década, mas os mesmos gargalos continuam. Lotação de consultórios e hospitais, demora para marcar consultas, exames e cirurgias, consumo excessivo de remédios, péssimo atendimento, mau uso de verbas, erros profissionais. Uma terceira evidência de que o modelo brasileiro de saúde está errado é a repetição dos mesmos problemas públicos nos planos de saúde privados. Demora para agendamento nas consultas, exames e cirurgias, má qualidade no atendimento, com aumentos dos custos em função do desequilíbrio entre a oferta e a procura. Portanto, nosso país precisa corrigir seu modelo de saúde. E você não pode deixar esta correção por conta do governo, porque jamais ele fará o que só você pode e deve fazer por si mesmo. Estudaremos a seguir como as células humanas funcionam e por que este conhecimento é importante. O corpo humano é constituído por cerca de 100 trilhões de células, que podem ser comparadas a pequenos tijolinhos colocados em cada órgão com funções específicas nesta construção altamente complexa que somos todos nós. As células podem ser divididas em 3 grupos quanto à sua expectativa da vida. Em primeiro lugar, as lábeis são células que vivem entre 2 ou 3 dias, como as gametas, e as hemácias, que vivem até 120 dias, que são os glóbulos vermelhos do sangue. Em segundo lugar, na expectativa da vida, as células estáveis, que se multiplicam estimuladas pelo hormônio GH do crescimento até atingirmos a idade adulta. Em terceiro lugar, na expectativa da vida, estão as células permanentes, aquelas de que somos constituídos na gestação, as quais permanecem por toda a vida. Vemos aqui uma célula animal com as suas organelas principais, os departamentos da célula. O núcleo da célula, que é o seu cérebro e direção, contém cerca de 30 mil genes, sendo cada um responsável por uma função da célula, ou seja, cada célula, mesmo sendo tão pequena, possui a média de 30 mil funções. A membrana do núcleo é a sua proteção máxima, um filtro rigorosíssimo por onde passam somente as substâncias extremamente necessárias. Os vacúolos das células são os veículos que transportam os nutrientes necessários a cada organela de acordo com as suas necessidades. Os retículos endoplasmáticos podem ser comparados a ruas e avenidas de uma cidade por onde circulam os vacúolos na sua função transportadora de nutrientes às organelas da célula. A mitocôndria é o departamento produtor de energia da célula. Órgãos que jamais param, como é o caso do coração e dos pulmões, e por isso dependem da disponibilidade de mais energia,
possuem um número maior de mitocôndrias ativas. O citoplasma é uma espécie de geleia que permeia a célula, onde ficam disponíveis a maior parte dos nutrientes necessários. O lisossomo é o departamento responsável pela produção de substâncias desintoxicantes ou higienizantes da célula. O ribossomo é o departamento produtor de proteínas mais específicas de acordo com a ingestão destes nutrientes dos alimentos. O complexo de Golgi é responsável pelo armazenamento das proteínas produzidas na célula. A membrana celular é o filtro externo das substâncias que adentram a célula. Localizam-se na membrana celular cerca de 100 receptores de nutrientes, os quais são acionados por hormônios e funcionam como portas dessas substâncias necessárias à célula. No ambiente da célula é decidida continuamente a saúde ou a doença, tendo como fator decisivo o equilíbrio da acidez e da alcalinidade de acordo com os alimentos ingeridos. Toda disfunção, patologia ou doença começa e se desenvolve em ambiente ácido. Por isso, fermentações, oxidações e putrefações devem ser evitadas nas refeições. Portanto, deixe de fazer das tuas células quartos de despejo ou latas de lixo. Entenderemos melhor no quadro seguinte a relação da ecologia interna das células com a saúde ou a doença. À esquerda do quadro está o que normalmente se coloca num quarto de despejo. À direita, descrevemos os fatores correspondentes nas tuas células. No quarto de despejo, você coloca cacarecos. Na célula, você coloca tudo que é gostoso sem avaliar qualquer critério. No quarto de despejo, você tem insetos como baratas, ratos, moscas, formigas, mofo ou mau cheiro. Nas tuas células, ao colocar o que você gosta e é popular, facilita a presença dos agentes patogênicos causadores das doenças que precisam de ambiente ácido para sobreviver e se multiplicar. Vírus, bactérias, micróbios, germes, fungos, parasitas, protozoários. Aí, num determinado dia, você decide parar de colocar cacarecos no quarto de despejo. Em relação às tuas células, por qualquer motivo você leu sobre saúde, ouviu uma notícia alarmante, alguém famoso morreu. Então você decide deixar de ingerir o que faz mal e abandona o que adoece. Na etapa seguinte, você decide higienizar o quarto de despejo, tornando-o habitável, dando-lhe outro uso. Abre as janelas e a porta, deixa entrar o sol, retira os cacarecos, limpa e transforma o ambiente. Em relação às tuas células, você troca a tua alimentação e passa a ingerir somente alimentos comprovadamente saudáveis. No quarto de despejo sumiram os insetos, o mau cheiro e o mofo. Agora o ambiente ficou habitável e confortável. Nas tuas células, porque agora há equilíbrio bioquímico entre a acidez e a alcalinidade desfavorável aos agentes patogênicos, foi reduzida drasticamente a quantidade destes agentes de doenças e agora fica muito difícil adoecer. Nas imagens a seguir ficará ainda mais evidente a importância da organização e da higiene celular para a saúde, pelos incômodos que as seguintes imagens produzirão no teu inconsciente, equivalentes às ações de se alimentar fazendo das tuas células um quarto de despejo ou um lixão, porque desrespeita a ecologia ambiental, descuido que se relaciona com as doenças e a morte. Agora, contrastando com as imagens desorganizadas anteriores, sinta a intensidade do bem-estar que a organização e a higiene produzem nos teus sentidos, os quais podem ser comparados às sensações prazerosas do consumo de alimentos saudáveis que não tiveram suas estruturas desorganizadas pela industrialização e, por isso, serão reconhecidos nas tuas papilas gustativas da língua, pois, ao contrário daquelas imagens incômodas, se relacionam com a geração e a manutenção da vida.
Também é importante saber que tuas escolhas alimentares se relacionam com a longevidade. Você pode viver, conforme a biologia, até 140 anos. É só fazer contas. Somos adultos aos 20 anos e estamos habilitados biologicamente a viver de 5 a 7 vezes a idade com que nos tornamos adultos. 5 vezes 20 igual a 100 anos. 7 vezes 20 igual a 140 anos. Comprova a veracidade científica destes números o limite de 120 anos das pessoas mais longevas, mesmo nas condições mais negativas atuais. A alimentação se relaciona com a imunidade contra as doenças, adoecer com facilidade ou jamais adoecer. A alimentação se relaciona com a estética e a beleza, porque a pele é o maior órgão do corpo e apenas reflete a realidade interior. Se a ecologia interna estiver desorganizada e sua higiene deixando a desejar, sua pele refletirá esta realidade negativa. Portanto, se alimentar de modo saudável é a melhor maneira de cuidar da estética. A alimentação se relaciona com o humor, item fundamental no sucesso de qualquer relação humana, porque uma pessoa com azia ou prisão de ventre será nitidamente mal-humorada e enfesada em suas reações comportamentais. Através da sua alimentação você define qual ambiente celular prefere: ácido, alcalino ou o equilíbrio destes dois fatores. Estudaremos agora por que é importante ter e manter o equilíbrio bioquímico entre acidez e alcalinidade no sangue e em todos os tecidos do corpo como fator determinante na qualidade de vida. Quando os nutrientes dos alimentos são metabolizados, passando a fazer parte do organismo e queimados nas células, aumenta ou diminui a acidez dos fluidos corporais após uma refeição, dependendo dos tipos de alimentos e de que maneira foram ingeridos. No quadro a seguir, fica mais clara a carga ácida renal sanguínea de alguns alimentos, tendo como parâmetro índices de menos 15 a mais 25. O queijo curado é o alimento com maior ação acidificante porque decorre de processos fermentativos prolongados. Ele é seguido na escala redutiva de acidez pela carne vermelha, ovos, queijo fresco, peixe, massas, pão branco, lentilhas e o pão integral. Os óleos aparecem como neutros nessa avaliação sobre acidez, se não forem saturados, ou seja, aquecidos. Verduras, frutas, aipo e espinafre são alimentos crescentemente alcalinizantes, devendo, portanto, ser consumidos em proporções minimamente iguais aos acidificantes a fim de produzir o necessário equilíbrio bioquímico um pouco mais alcalino, um pH ideal de cerca de 7,35 a 7,45. Estes números medem os miliequivalentes de ânions ácidos, de cloretos, sulfatos, fosfatos e ácidos orgânicos, ou de cátions alcalinos, de potássio, sódio, cálcio e magnésio, que excretam na urina após ingerir 100 gramas de cada um desses tipos de alimentos, segundo o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa de Nutrição Infantil de Dortmund, Alemanha. Valores positivos indicam que o alimento induz a eliminação de ânions ácidos na urina, sendo, portanto, acidificante. Valores negativos indicam que esse alimento induz a eliminação de cátions alcalinos pela urina, sendo, portanto, alcalinizante. Veja agora quais são as consequências da acidificação sanguínea. Tendência à osteoporose e à descalcificação. Tendência à arteriosclerose e às doenças coronárias. Maior probabilidade de sofrer de artrites. Tendência à retenção de líquidos nos tecidos. Edemas. Maior risco de que ocorram cálculos renais.
maior risco de câncer. As células cancerosas se desenvolvem com maior facilidade no meio ácido. Vejamos agora um resumo de alimentos alcalinizantes e acidificantes. Frutas acidificantes são as ameixas. Alcalinizantes são todas as demais frutas. Das frutas oleaginosas, nozes, amendoim e castanha de caju são acidificantes, enquanto as amêndoas e as castanhas são alcalinizantes. Sobre os cereais, arroz, trigo, aveia, milho, cevada, centeio e quinoa, todos são acidificantes. Das leguminosas, soja e lentilhas são acidificantes, enquanto o grão de bico e os demais feijões são alcalinizantes. Todas as verduras e todos os legumes são alcalinizantes. Sobre os lácteos, o queijo é acidificante, enquanto o leite e o iogurte são alcalinizantes. Ovos, peixes, mariscos e carnes em geral são todos acidificantes. Agora veja a importância dos hábitos alimentares saudáveis para promover a qualidade de vida. Aqueles que são saudáveis, e os destacaremos logo mais, promoverão e apoiarão a realização das funções celulares, dos órgãos e dos sistemas. Aqueles hábitos nocivos, dos quais terá também informações mais detalhadas neste vídeo, promoverão disfunções, patologias, piora permanente da saúde e aceleração do envelhecimento. Estudaremos agora o sistema digestório, as funções individuais dos seus órgãos e a relação da eficácia individual com a qualidade de vida. Vale a pena entender do que ocorre em teu organismo continuamente, porque o ajudará no cuidado de si mesmo. A digestão é um processo adaptativo dos alimentos do ambiente natural onde se encontravam para o ambiente do organismo. Esta adaptação é feita por meios químicos através de enzimas, ácidos e sucos. A adaptação por meios mecânicos é feita através dos movimentos peristálticos que empurram os alimentos no tubo digestório. A digestão ocorre por etapas em cada órgão do sistema e seu tempo total, sensações e reações dependem de quais alimentos foram ingeridos e da eficiência de cada órgão digestório. Sua eficiência geral se relaciona também com a qualidade do reconhecimento do alimento nas papilas gustativas da língua e no hipotálamo do cérebro. A saciedade, sensação que limita excessos alimentares e doenças, é determinada a partir do começo da refeição. Ela depende da mastigação, tipos de alimentos ingeridos, se há acompanhamento de líquidos e de quais tipos. Arrotos, gases, sonolência, congestão nasal, tosses, espirros são indicadores de que não houve reconhecimento dos alimentos nas papilas gustativas da língua. Na boca, a mastigação transforma os alimentos em partículas, partes bem pequenas. A eficácia desta etapa influenciará as demais. Através da mastigação, as glândulas salivares iniciam a digestão dos amidos pela enzima pitialina da saliva. O esôfago conduz ao estômago as partículas resultantes da mastigação. No estômago, a digestão é feita mediante ácidos, enzimas e sucos constituídos por alta densidade química. Digere os alimentos transformando em moléculas as partículas mastigadas. Teu fígado controla qual e de que forma cada nutriente dos alimentos será utilizado pelo organismo. Armazena glicose como glicogênio, quebra as proteínas em aminoácidos, produz 700 a 900 ml diários de bile para digerir as gorduras. Tua vesícula armazena 700 a 900 ml diários de bile para decompor as moléculas de gordura.
No duodeno, a bile é adicionada ao bolo digestório ativando enzimas pela mudança de pH para absorção no intestino delgado. Teu pâncreas produz enzimas digestórias e hormônios. Teu intestino delgado produz hormônios, células de imunidade e marcadores sanguíneos. Absorve os nutrientes para o sangue pelos seus poros. O intestino grosso absorve os sais minerais e a água. Forma então o bolo fecal. Reto e ânus expelem as fezes. Estudaremos a seguir o modelo nutricional que é promotor da qualidade de vida. Ele é importante porque evita as doenças e possibilita maior expectativa de vida. A composição química humana é similar à de um solo virgem, jamais modificado quimicamente, que possui rumos e minhocas, assim como uma floresta saudável, intocada, preservada, possui muitos pássaros. Somos constituídos pelos elementos da terra e, ao falecer, retornamos a esta condição. Enquanto estamos vivos, as 100 trilhões de células que constituem nosso organismo queimam nutrientes que precisam ser repostos, a fim de prover a capacidade funcional de nossas células, órgãos e sistemas. Precisamos ingerir vegetais porque somente eles extraem os nutrientes do solo. A ingestão balanceada e combinada dos vegetais capacita as células na criação de um ambiente bioquímico equilibrado entre acidez e alcalinidade, com imunidade máxima e capacidade funcional plena. São estes os nutrientes extraídos do solo pelos vegetais: vitaminas, sais minerais, proteínas, gorduras, carboidratos, água e oxigênio. Repetindo, precisamos nos alimentar de vegetais porque são eles que retiram do solo os nutrientes de que nossas células precisam queimar enquanto estamos vivos. Veremos agora hábitos alimentares saudáveis promotores de reações favoráveis, que melhoram, mantêm e promovem a qualidade de vida. Esta é a primeira informação importante desta sessão. Nutrimos nossas células com os nutrientes que conseguimos digerir. Por isso, devemos evitar na ingestão dos alimentos todas as possibilidades de acidez excessiva, fermentações, oxidações e putrefações digestórias, mediante combinações dos ingredientes de uma refeição, balanceamento dos seus grupos, teor adequado de fibras, ausência de lactose e de colesterol. Estes processos químicos nocivos geram incômodos que são evitáveis. Eles também destroem nutrientes, reduzem a imunidade e provocam doenças. Combinando seus alimentos, você evita a acidez excessiva, fermentações, oxidações, putrefações, má digestão, gases, azias, mau humor, doenças e remédios. Combine seus alimentos, não misturando na mesma refeição. Leite com açúcar, frutas com legumes e verduras, tubérculos com cereais, frutas doces com frutas ácidas, melão e melancia com quaisquer alimentos. Avaliaremos agora as diferenças importantes para a saúde entre os cereais integrais e os refinados e por que devemos consumir somente cereais integrais. Este é o milho e esta é a farinha de milho conhecida como fubá, com as suas fibras retiradas na industrialização. Estes são 3 tipos de arroz integral completos com as suas fibras e este é o arroz branco tão consumido pela maioria. Este é o grão do trigo integral, também completo com as suas fibras e todos os seus nutrientes. E esta é a farinha branca, apenas uma das 4 partes do grão, a mais utilizada nos pães, bolos, biscoitos e demais alimentos à base de trigo.
Este é o grão de aveia integral e esta é a aveia prensada, assim ofertada nas embalagens comerciais. Este é o grão de centeio integral e esta é a farinha de centeio utilizada no preparo de pães. Este é o grão de cevada, útil no preparo de alimentos como os demais cereais, porém é mais conhecido popularmente como ingrediente da cerveja. Para entender melhor a importância de consumir somente cereais integrais, estudaremos o grão de trigo integral, que é composto de farelo, aleurona, gérmen e a endosperma, esta última da qual é feita a farinha branca. Quando você ingere somente a endosperma do grão do trigo na forma de farinha branca nos pães brancos, bolos e biscoitos, teu hipotálamo do cérebro fica aguardando os outros 3 elementos do grão que você não ingeriu. Daí, em vez da saciedade que faz você comer somente a quantidade de que necessita naquele momento, você tem ansiedade que conduz aos tão conhecidos excessos alimentares. Por isso, o pão branco e o arroz branco são os conhecidos vilões dos regimes e das dietas. Em função das suas fibras, os cereais integrais exigem mais mastigação, cansando as mandíbulas, e saciam mais rapidamente, porque contêm, de forma balanceada, todos os nutrientes de que nossas células necessitam. Reconhecidos pelas papilas gustativas da língua, o hipotálamo do cérebro recebe estas informações desenvolvendo saciedade. Outra vantagem dos cereais integrais é a formação de maior volume no estômago e nos intestinos. Maior volume no estômago sacia mais rapidamente sem dietas e regimes, e maior volume nos intestinos cria estímulos para a evacuação correspondentes a cada refeição. Embora custem mais, os cereais integrais são muito econômicos porque rendem muito mais no preparo. Ingerimos menos alimento e porque são mais nutritivos, evitamos adoecer. Aprender a mastigar é uma necessidade para quem ainda não tem este hábito sadio, pois não temos dentes noutra região do corpo e nascemos sem saber o que faz bem. Contar as mastigações não é o melhor método, porque os alimentos possuem texturas diferentes. Assim, esse método é abandonado logo que se percebe sua ineficácia. Também não temos instintos para contar qualquer coisa nas refeições. Outra razão para mastigar bem os alimentos é o fato de que sentimos prazer somente no contato deles com as papilas gustativas da língua. A psicanálise resume a vida humana como a busca consciente ou não do prazer e a fuga da dor. Portanto, quem não sente prazeres lícitos fatalmente buscará os ilícitos, afetando a qualidade de vida. Porque a mastigação é a primeira etapa da digestão, a sua deficiência afetará a eficácia das demais etapas da digestão. Partes de alimentos e grãos inteiros eliminados nas fezes demonstram deficiências da mastigação e perdas importantes de nutrientes que afetarão a qualidade de vida. É essencial mastigar se queremos evitar os excessos. Cansando as mandíbulas pela mastigação, mesmo quando os alimentos forem muito saborosos, evitaremos cometer excessos porque após 20 minutos de refeição, desenvolvemos saciedade e a comida fica insossa. Sobre a quantidade de vezes que devemos nos alimentar diariamente para obter uma nutrição qualitativa, o ideal é seguir o método milenar de ingerir somente 3 refeições: o café da manhã, o almoço e o lanche substituto do jantar. A primeira razão por que você deve fazer somente 3 refeições diárias é o fato da fome ser produzida por glândulas pulsativas com intervalos de 5 horas. A segunda razão por que você deve fazer somente 3 refeições diárias é a necessidade do estômago repousar 3 horas, nas quais o teor de acidez seja bem menor.
A constância de acidez excessiva entre as refeições é causa de gastrite, úlceras e câncer. A terceira razão por que você deve fazer somente 3 refeições diárias é o desgaste excessivo e a exaustão do estômago, perda da sua eficiência e capacidade funcional. A quarta razão por que você deve fazer somente 3 refeições diárias é a necessidade de fome para haver saciedade como fonte de prazer e elemento biológico limitador de excessos. A quinta razão por que você deve fazer somente 3 refeições diárias é a disponibilidade dos ambientes profissionais para somente 3 intervalos destinados a refeições. A sexta razão por que você deve fazer somente 3 refeições diárias é a obtenção da saciedade pela qualidade nutricional reconhecida nas papilas gustativas da língua e no hipotálamo do cérebro, e não por uma determinada quantidade calórica ou frequência das ingestões. Porque o controle do peso também se relaciona com a quantidade de alimentos ingerida em cada horário, faça 3 refeições decrescentes ao longo do dia, porque a queima de calorias é decrescente ao longo do dia. 300 calorias por hora na parte da manhã, 200 calorias por hora na parte da tarde e apenas 50 calorias por hora à noite. Assim, a primeira refeição deve ser como de um rei. A segunda refeição deve ser como de um príncipe. A terceira refeição deve ser como de um mendigo. Sua imunidade depende de dormir bem, porque as células de imunidade são produzidas pela medula óssea enquanto dormimos. O controle do peso se relaciona com a farta ingestão noturna de alimentos, porque refeições completas neste horário fornecem calorias não queimadas no período, as quais se transformarão em gordura acumulada, além de afetar a qualidade do sono. A disponibilidade de energia depende de dormir bem, porque a reposição insuficiente de energia através do sono aumenta o desejo por calorias não saudáveis, principalmente das frituras e aquelas contidas nos doces. Outro erro popular que denunciamos aqui é o mito de que pouquinho não faz mal. Para compreender melhor, acompanhe o que sucede com uma pessoa que adiciona apenas 5 gramas todas as noites porque a janta é sua principal refeição. Ela terá um acréscimo de 150 gramas a cada 30 dias. 150 gramas a mais todo mês representarão 1,8 kg a mais no final de um ano, havendo um fortalecimento progressivo desse mau hábito. 1,8 kg por ano representarão 18 quilos a mais no peso em 10 anos. 18 quilos a mais em cada década significarão 36 quilos de excesso de peso em 20 anos. Serão 54 quilos de excesso de peso em 30 anos, adicionando apenas 5 gramas todas as noites, ou seja, um pouquinho apenas toda noite. Outro hábito saudável, simples e fácil, que previne obesidade e doenças comuns, é começar suas refeições com alimentos menos calóricos, porém muito nutritivos. Frutas de manhã e à noite, legumes e verduras no almoço. Sua ingestão preliminar ocupa mais espaço no estômago e reduz o apetite pelos alimentos mais calóricos, facilitando o controle do peso pela redução natural do consumo total de calorias da refeição. Porque são ingeridos crus e seus nutrientes são preservados sem processos culinários, aumenta bastante o aporte de vitaminas e sais minerais, que é a deficiência nutricional mais comum em todos os estratos sociais. Sua variedade é grande e facilita escolher o que mais aprecia. Os custos se tornam menores no momento em que há maior oferta do vegetal escolhido. A fim de obter o percentual de 50% da refeição matinal e noturna com frutas, coloque-as
isoladamente na mesa, transparecendo que constituirão a refeição completa. Quando estiver saciado, retire-as e coloque na mesa os alimentos que constituirão os 50% restantes da refeição. Cereais integrais ou tubérculos e as fontes de gorduras e de proteínas. Aumentar significativamente o consumo de frutas será um benefício obtido, além de variar mais este, que é o maior grupo de todos os alimentos. Se a natureza fez mais deste grupo, é porque temos necessidade maior dele. Comece com saladas os teus almoços. Quando obtiver a saciedade, retire-as e coloque na mesa os demais alimentos, as fontes de carboidratos, complexos, gorduras e proteínas. Trataremos agora de erros cometidos na ingestão de frutas, legumes e verduras, os quais repercutem negativamente na qualidade de vida. Primeiro erro comum cometido na ingestão de frutas, legumes e verduras: ingerir quantidade de frutas em proporção menor do que 50% da refeição, porque as utilizam misturadas com os demais alimentos como sobremesa ou na forma de sucos. Segundo erro: repetição das mesmas frutas e das mesmas saladas, depreciando e tornando enfadonha e não prazerosa a ingestão destes alimentos. Terceiro erro: ingerir quantidade de salada em proporção menor do que 50% da refeição, porque a mistura com os demais alimentos. O ideal é tê-las isoladas na mesa ou no prato no começo da refeição. Quarto erro: temperar a salada com produtos industrializados. O ideal é elaborar molhos, patês e cremes caseiros, saborosíssimos, estimulantes do consumo das saladas, nos quais não existe excesso de sal, vinagre nem produtos industrializados. Este balanceamento ácido-alcalino entre frutas, legumes e verduras em relação aos demais alimentos tornará você um campeão na imunidade às doenças, e o resultado ainda mais espetacular será o desaparecimento daquela vontade maluca por guloseimas, porque suas células ou papilas gustativas reconhecerão a qualidade biológica dos carboidratos fornecidos nas frutas, nos legumes e nas verduras. Outro benefício que não seria obtido sem o equilíbrio ácido-alcalino decorrente da ingestão balanceada de 50% de cada um destes grupos de alimentos em cada refeição será a capacitação das tuas células de separação existentes nos intestinos para identificar e separar com eficácia máxima para absorção sanguínea o que é sadio e para evacuação o que é nocivo. Assim, haverá um apuro espetacular na imunidade contra as doenças. Quando não há equilíbrio ácido-alcalino, as células de separação dos intestinos ficam confusas, absorvem o que deveriam eliminar e eliminam o que deveriam absorver, comprometendo a qualidade de vida. O hábito saudável seguinte a ser incorporado na rotina diária será a melhora da hidratação das células. A água é essencial em todas as suas funções corporais. Sua falta exige adaptações orgânicas, causa desconfortos, mal-estar, cansaço pelo dispêndio adicional de energia. Exemplos: calor, aumento da pressão arterial, prisão de ventre, falência renal. Ative e qualifique sua desintoxicação orgânica na proporção das perdas diárias de 2 litros de líquidos, pela urina, transpiração, fezes e respiração. Hidrate-se na quantidade certa. Quem faz atividades físicas deve repor mais, equivalendo à perda diária adicionada do volume hídrico perdido enquanto se exercita, o qual depende do tipo de atividade praticada, sua intensidade e duração. Hidrate-se nos horários certos, em jejum, pela manhã, à tarde e ao anoitecer.
Sua hidratação estará adequada se a urina for cristalina, transparente e sem nenhum odor, nenhum cheiro. Não espere sentir sede para ingerir água, porque ao surgir já significa aviso de carência hídrica. Identificaremos agora erros comuns cometidos na hidratação orgânica. Erro número 1: quando comer, não beba. Quando beber, não coma. Dê intervalos para ingestão de líquidos até meia hora antes e 2 horas depois das refeições. Este critério evita flacidez abdominal, excesso de peso por desligamento do senso de saciedade, má digestão, anemia em função das perdas nutricionais e doenças digestórias. Erro número 2: modere os temperos a fim de reduzir a sede durante as refeições. Erro número 3: intensifique a mastigação a fim de produzir salivação abundante, pois evita o desejo de ingerir líquidos na refeição. Erro número 4: evite bebidas gasosas. O gás carbônico irrita a mucosa do sistema digestório. Causa gastrite, refluxo esofágico, úlcera estomacal e duodenal. Erro número 5: evite beber líquidos muito quentes ou muito frios, porque o corpo humano aprecia o equilíbrio e detesta os extremos. Terá que despender energia nas eventuais correções e haverá sintomas incômodos. Erro número 6: não beba energéticos, porque viciam e desnutrem. A energia oferecida por tais produtos não é estável, porque é obtida por estimulantes e não por nutrientes inexistentes nas suas fórmulas. Alternam picos de euforia com períodos de depressão. Por isso exigem doses cada vez maiores. Situação interessante somente aos seus fabricantes em troca da piora da saúde do consumidor. Erro número 7: jamais consuma bebidas isotônicas, porque é totalmente falsa a sua alegada superioridade em relação à água em qualquer aspecto. Chegamos agora a um tema crucial nesta época de explosão da prisão de ventre e do câncer de intestinos. Os teus intestinos e a tua saúde. O filósofo, escritor e naturalista Schopenhauer, que viveu de 1788 a 1860, disse o seguinte: o volume de pacientes internados nos hospitais de uma cidade é diretamente inverso e proporcional ao volume fecal eliminado nos sanitários desta mesma cidade. A valorização dos intestinos pela medicina passa pela classificação histórica retrógrada como fossa do corpo. Há a avançada definição de segundo cérebro, porque após a invenção do microscópio eletrônico passamos a compreender como funcionam as estruturas menores do corpo e os intestinos deixaram de ser a fossa do corpo, tornando-se nosso segundo cérebro. Descobriu-se que os intestinos são órgãos de separação do que é expelido e dos nutrientes que constituem o corpo, e que a eficácia desse processo cura e previne doenças comuns mediante trocas simples e fáceis de hábitos alimentares, sem os sofrimentos e as despesas de remédios, internações e cirurgias. Descobriu-se que a eficácia das células de separação dos intestinos depende de equilíbrio entre acidez e alcalinidade no seu ambiente, proveniente da ingestão proporcional de alimentos que oferecem essa condição bioquímica. Este equilíbrio bioquímico entre acidez e alcalinidade é fundamental à qualidade de vida, porque putrefações, fermentações e oxidações decorrentes de acidez digestória confundem a capacidade funcional das células de separação. Nesta condição comum decorrente dos hábitos alimentares atuais, elas absorvem para o sangue o que deveriam eliminar e eliminam o que deveriam absorver. Estes são os produtos que aumentam a acidez intestinal. Todas as carnes, ovos, laticínios, chocolates, frituras,
açúcar branco, embutidos, condimentos industrializados, refrigerantes e café. Portanto, você precisa substituir por alimentos sadios estes produtos. Tumores se desenvolvem somente em ambientes celulares ácidos e são revertidos e curados quando é restabelecido o pH celular sanguíneo em torno de 7,35 a 7,45. Estes são os grupos que alcalinizam a flora intestinal: frutas, legumes e verduras. Porque o metabolismo humano se reorganiza enquanto dormimos, evacue antes de dormir. É essencial que o intestino grosso esteja vazio durante o sono a fim de produzir neurotransmissores, hormônios e células de imunidade, os quais evitam os transtornos do humor, erros bioquímicos enviados ao cérebro, detonadores de doenças muito comuns como o diabetes, a hipertensão, a obesidade e a depressão. Portanto, cada refeição deve formar um bolo fecal. A retenção fecal, conhecida como prisão de ventre, causa transtornos no humor, tornando-o enfesado pela produção insuficiente de serotonina. Fezes retidas afetam a estética, ocasionando manchas, flacidez, varizes, celulite, oleosidade excessiva, acnes, espinhas, furúnculos, estrias, ganho de peso. O bolo fecal é constituído por gorduras, resíduos alimentares, água e agentes patogênicos. Avalie sua saúde intestinal. Não pode haver qualquer odor. A tonalidade deve ser clara. A consistência precisa ser pastosa. A regularidade proporcional às refeições diárias. Indicaremos agora trocas alimentares promotoras de ações favoráveis na qualidade de vida, começando pelos malefícios do açúcar branco. O açúcar branco é um produto altamente concentrado e calórico. Cada colher de sopa equivale a 6 metros de cana-de-açúcar. Adiciona peso viciando pela sacarina, retirando a imunidade e desnutrindo agudamente. Troque o açúcar branco pelo açúcar mascavo ou açúcar demerara, frutas passa, mel, rapadura ou frutose. Os malefícios do café incluem a desorganização dos genes das células pelas metilxantinas, causando câncer. Vicia através da cafeína. Como estimulante, aumenta a pressão arterial, o batimento cardíaco e a acidez estomacal pela produção de ácido clorídrico, causando gastrite e úlcera. Troque o café por chás caseiros distantes das refeições e sem adoçar, por sucos de frutas não adoçados, água ou, emergencialmente, chá de cevada somente até acabar a dependência da cafeína. Os malefícios conhecidos e documentados dos refrigerantes são a irritação pelo gás carbônico na mucosa dos órgãos digestórios, sendo causa de refluxo esofágico e duodenal, além de gastrite e úlcera. Viciam pela cafeína e sacarina quando são à base de cola. Contém grande quantidade de açúcar, fator que favorece a obesidade e a queda na imunidade contra as doenças. Adultera e deprecia o paladar pela água e alimentos sadios, criando preferência por sabores picantes e estimulantes. Troque os refrigerantes pela água ou temporariamente por sucos naturais não adoçados. Porque os molhos, cremes e patês industrializados são formulados unicamente para proporcionar sabor sem qualquer preocupação com a saúde e a qualidade de vida, contêm ingredientes que fermentam a digestão e ocasionam doenças quando utilizados regularmente. Por isso, elabore em casa, no momento da refeição, os seus molhos, patês e cremes. Sobre as proteínas animais,
é melhor trocar seus riscos elevados pelas vantagens das proteínas vegetais. A vantagem número 1 é adicionar os aminoácidos existentes num cereal integral aos aminoácidos naturais de um feijão e obtém a proteína de primeira qualidade nutritiva porque possui energia vital e vida biológica. A vantagem número 2 de usar as proteínas vegetais é adicionar no seu café da manhã e no almoço, de acordo com o tamanho dos grãos disponíveis, de 3 a 5 sementes de um tipo de oleaginosa, azeitonas, amêndoas, castanhas, nozes, pecãs, avelãs, pinhões, ou parte de um coco ou de um abacate. A vantagem número 3 de utilizar proteínas vegetais é planejar o consumo de um derivado de soja 1 a 2 vezes por semana, na forma in natura como feijão, leite, queijo, iogurte, ricota, mingau, assado, torta ou salada. Peça a um nutricionista ou médico a prescrição de suplementação da vitamina B12 não existente nos vegetais, porque para algumas pessoas pode ser necessária a sua suplementação na ausência desse nutriente na mucosa bucal e na flora intestinal detectada em exames clínicos, em função da falta de contato com as bactérias da terra provocada pelo êxodo rural. Afinal, todos nós andamos calçados sem contato com o solo como ocorria antigamente. Nosso sistema digestório é de herbívoros, não temos instintos de carnívoros. Se você coloca no berço de uma criança de 1 a 2 anos um pintinho e uma maçã, ela brinca com o pintinho e come a maçã. Ou então, na observação do que seriam presas se fôssemos carnívoros, não temos estímulos e condições físicas para perseguição. Os alimentos vegetais oferecem mais energia. O primeiro vegetal receptor da energia solar retém 10% da energia incidida nele. Os receptores seguintes retêm somente 1%. Portanto, ingerir vegetais significa absorver 1% sobre 10% de energia contra 1% sobre 1% na ingestão de carnes. Se ainda lhe resta alguma dúvida sobre a capacidade dos vegetais oferecerem a energia necessária, observe estes animais. Eles obtêm exclusivamente de vegetais toda a sua força física extraordinária e energia. Esta prescrição de alimentos vegetais se harmoniza com a afirmação da lei da biogênese, de que vida provém somente de vida. Nos alimentos vegetais não há colesterol, sendo a ingestão de vegetais a única conduta segura e essencial para controlar este marcador sanguíneo. Consumir carnes desperdiça alimentos, aumentando a fome no mundo. São necessários 7 kg de grãos para produzir 1 kg de carne, que deixa ansiosas e malnutridas até 4 pessoas. 7 kg de grãos alimentam facilmente 40 pessoas, 10 vezes mais. Conforme o Instituto CEPA, a produção de carne é antiecológica, requer cerca de 10 vezes mais água do que a média dos vegetais. Conforme o Instituto CEPA, um boi requer 3,5 hectares de terra e 4,5 anos para gerar 210 quilos de carne. Nessa terra e no mesmo tempo, colhem-se no Brasil 19 toneladas de arroz, 8 toneladas de feijão, 34 toneladas de milho, 32 toneladas de soja. Sobre o chocolate, apesar do encantamento comercial da mídia com esse produto, abandone-o, porque mistura leite com açúcar, acionando os mecanismos de intolerância à lactose, causa fermentações e acidez que reduzem a imunidade contra as doenças.
Contém gordura hidrogenada que ocasiona manchas de pele e furúnculos. Seu alcaloide teobromina vicia, formando chocólatras. Nosso conselho sobre as frituras também é de abandoná-las. Elas triplicam o volume calórico do alimento frito, favorecendo a obesidade. Formam um gás cancerígeno denominado metilcolantreno. Causam fermentações e acidez digestórias importantes. Destroem nutrientes e aumentam o mau colesterol. Trataremos agora de um tema para o qual falharam todas as soluções tentadas: as drogas ilegais. Falharam a liberação, a repressão, a prisão e os tratamentos, porque não removem as suas causas relacionadas com a má nutrição. O vício das drogas depende basicamente de 3 fatores. Número 1, curiosidade para experimentar, e neste caso todos estamos expostos ao risco das drogas ilegais, porque todos somos seres curiosos. Número 2, da ansiedade, um estado mental no qual riscos costumam ser subavaliados e o prazer imediato superestimado no objetivo de usar algo ilegal, reconhecidamente nocivo. Número 3, harmonia bioquímica, da qual dependerão as reações prazerosas ou não, para haver repetições das drogas com eventual criação de dependência. A nutrição saudável pode atuar decisivamente nos 2 últimos fatores causadores da dependência química, inviabilizando-a das seguintes formas: gerando saciedade e bem-estar, que são sensações opostas, excludentes da ansiedade, e desarmonia química aguda à acidez das drogas ilegais, no sentido de causar reações bioquímicas extremamente desagradáveis que evitem o desejo da repetição. Não havendo estímulos para a repetição, enfraquece-se enormemente a possibilidade da dependência. Uma espécie de resumo de tudo que dissemos até aqui é: experimente o poder do bem para vencer o mal. Apresentaremos agora os 3 grupos em que se organizam todos os alimentos. Alimentos reguladores são as frutas, os legumes e as verduras. Alimentos energéticos são os cereais integrais, os tubérculos e os açúcares. Alimentos construtores são as leguminosas e os frutos oleaginosos. Veremos agora como constituir cardápios para as 3 refeições, saborosos, combinados e balanceados. Planeje seu café da manhã e o almoço desfrutando de 1 a 3 alimentos por grupo. A digestão é a atividade orgânica mais complexa na qual há o maior dispêndio de energia. A limitação de 3 alimentos por grupo visa simplificar esta complexidade natural, demandar menos energia, evitar possíveis fermentações e acidez. Faça a última refeição somente com alimentos reguladores e energéticos. Sendo uma refeição como de um mendigo, feita num horário em que todas as atividades orgânicas estão mais lentas em função do repouso próximo, é favorável evitar proteínas e gorduras, que são alimentos mais calóricos, num horário em que a digestão está mais lenta e complexa. Sugestão número 1 de café da manhã, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimentos reguladores, mamões. Alimentos energéticos, aveia com mel. Alimentos construtores, leite de soja batido com coco. Sugestão número 2 de café da manhã, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimentos reguladores, bananas.
Alimentos energéticos: mingau de trigo integral com melado de cana. Alimentos construtores: leite de amêndoas com mel. Sugestão número 3 de café da manhã, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimentos reguladores: mangas. Alimentos energéticos: bolo de frutas passa. Alimentos construtores: farinha de linhaça contida no bolo. Sugestão número 4 de café da manhã, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimentos reguladores: maçãs. Alimentos energéticos: pão de trigo integral. Alimentos construtores: patê de grão de bico. Sugestão número 1 de almoço, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimentos reguladores: salada de beterraba, cenoura e repolho. Alimentos energéticos: arroz integral à grega com assado de palmito. Alimentos construtores: lentilhas. Sugestão número 2 de almoço, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimentos reguladores: salada de pepino, tomate e brócolis. Alimentos energéticos: assado de triguilho, aquele trigo de quibe. Alimentos construtores: grão de bico, ensopado. Sugestão número 3 de almoço, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimentos reguladores: salada de pimentão, couve-flor e chuchu. Alimentos energéticos: cuscuz de milho. Alimentos construtores: ervilhas refogadas. Sugestão número 4 de almoço, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimentos reguladores: salada de brotos de alfafa, feijão e bambu. Alimentos energéticos: macarrão integral, parafuso ao sugo. Alimentos construtores: castanha do Brasil ralada, no lugar do queijo. Sugestão número 1 de alimento vespertino, substituto do jantar, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimento regulador: laranjas lima. Alimento energético: biscoito de aveia. Sugestão número 2 de lanche vespertino, substituto do jantar, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimento regulador: peras. Alimento energético: torradas de pão integral com geleia de fruta. Sugestão número 3 de lanche vespertino, substituto do jantar, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimento regulador: uvas. Alimento energético: esfirra doce de geleia de fruta. Sugestão número 4 de lanche vespertino, substituto do jantar, com 1 a 3 alimentos de cada grupo. Alimento regulador: pêssegos. Alimento energético: batata doce assada. Chegamos ao final deste vídeo, faltando apenas orientações de como trocar os hábitos alimentares de modo prazeroso, econômico, definitivo. O primeiro quesito importante nestes objetivos chama-se planejamento. Se pensar em tudo que foi bem sucedido, certamente houve mais planejamento do que nos insucessos. Isto envolve pensar no que precisa mudar, relacionar do que parece fácil para o que aparenta ser mais difícil, embora neste instante tudo pareça muito complicado. Os hábitos mais fáceis são aqueles que pratica com menos frequência e envolve um maior volume deles também. Os difíceis são aqueles hábitos que repete todos os dias até mais de uma vez.
Ciente de que o método ensinado é constituído por trocas prazerosas, seja sincero consigo mesmo e mais paciente com as pessoas próximas que se relacionarão com a prática das orientações deste vídeo. Pratique tudo o que aprendeu se estiver imediatamente ao seu alcance. Somos movidos a resultados e nada motiva mais do que a teoria ser confirmada na prática. Frequente eventos relacionados com o tema. Invista em todas as formas de obtenção de conhecimento idôneo em harmonia com as orientações que acaba de receber. Troque experiências. Converse sobre o assunto com pessoas nas mesmas condições e aquelas que ultrapassaram esta fase, porque cada um destes passos contribui para consolidar as decisões tomadas em favor da tua saúde. A leitura é uma ferramenta fundamental na consolidação de decisões favoráveis à saúde, desde que os autores escolhidos tenham opiniões atualizadas compatíveis com o que aprendeu até agora. Embora transpareçam inúmeras pontas soltas desorganizadas neste momento, as informações obtidas em grande volume num espaço curto de tempo e com o agravante de todas serem impopulares, terão esta impressão inicial modificada em até 3 dias, porque o conhecimento se organizará fazendo mais sentido e lógica para você. Como últimas orientações, trato das 3 dimensões indivisíveis e complementares entre si de que somos constituídos: o corpo, a mente e o espírito. Cada uma delas possui necessidades próprias que precisam ser satisfeitas adequadamente para a obtenção da melhor qualidade de vida. No campo físico, resumidamente, são a nutrição, o repouso e o movimento. No aspecto mental, o controle emocional de selecionar os pensamentos que habitam na mente e a terapia do perdão em relação a si mesmo, aos outros e a Deus. No campo espiritual, a oração ou reza não decorada, na qual abre-se o coração. Evitará muitas decepções se, em vez de prometer não praticar este ou aquele hábito nocivo, orar ou rezar regularmente pela troca do paladar e da vontade. Seja objetivo e específico no pedido, a fim de avaliar melhor seu atendimento. Faça desta oração ou reza uma prioridade cada madrugada ou manhã e se surpreenderá com os resultados. Depois, agradeça a resposta, o auxílio, o apoio, a melhora, que contraria as estatísticas clínicas, os protocolos médicos e a literatura técnica acadêmica. E não esqueça de comemorar os resultados através da manutenção dos hábitos sadios. Afinal, é assim que se mantém a saúde, comemorando. E mais, seja muito, muito mesmo feliz.